Olá, meus queridos, tudo bem? Como anda a sua autoestima? Está lá em cima ou está lá embaixo? Esse é o nosso tema do programa de hoje. O que tem para hoje? Fica comigo que eu estou com você. Estou com a presença do Dr. Plínio de Souza, ele que é especialista em programação neurolinguística. Isso, doutor? Isso mesmo. Prazer tê-lo aqui no nosso programa hoje, viu? Muito obrigada de coração. Prazer, Alessandro. Obrigado pelo convite. E eu acho que esse é um dos assuntos mais, dentre vários assuntos da atualidade, mas eu acho que é de extrema importância falar sobre a baixa autoestima, não é? Sim. O que seria, Dr. Plínio? Quando a pessoa tem conceitos negativos sobre si mesmo. Ou seja, crenças de identidade, crenças negativas de identidade. Então, eu sou burra, eu sou feio, eu não sou merecedor, não é? Então, essas crenças que de alguma maneira entraram no psiquismo dessa pessoa ao longo do seu desenvolvimento, desde a infância, às vezes desde o útero. Isso que eu ia perguntar para você, né? Uhum. Isso pode vir desde do ventre da mãe. Sim. Ou até mesmo desde pequenininho, né? Sim. Tipo, você é uma criança burra, você não entende, você é feio. Ou outras pessoas falam, mas ele é feinho, né? Ou às vezes a comparação com um irmão, né? Isso. Então uma irmãzinha mais velha criticando a irmãzinha mais nova, você é feio, isso aqui, por ciúmes, né? Essa criancinha ela pode se sentir de alguma maneira rejeitada ou preterida. Muitas vezes até na própria relação, um irmãozinho nasce o irmão mais novo e ele se sente traído pela mãe, traído pelo pai, como se ele tivesse perdido o seu lugar, né? E com isso vem uma crença de que eu sou menos, eu não sou merecedor. E muitas vezes isso é suficiente para manter um sentimento de inferioridade que acompanha a vida toda, muitas vezes gerando inclusive processos de compulsão. Então as pessoas querem preencher esse vazio com muita comida ou com drogas, enfim. Entendi. E pode também ocasionar, então pode ter esse momento desde do ventre da mãe ou da infância, em algum momento ali lá atrás, né, da vida da pessoa, ou essa baixa estima pode vir à tona de repente, de uma hora para outra? Pode também. Quando adulto, quando na terceira idade? Pode também, mas é menos provável. Tá? Na maioria das vezes ela vem lá de trás. Né? Então, das mais graves são aquelas onde a pessoa já se sentia de alguma maneira preterido por um pai ou por uma mãe, não amado o suficiente. Tá. Né? Então, se a criança assimilou a ideia de que papai não me ama, de que eu não sou especial, mesmo o pai estando ali, mas de repente o pai amava provendo, entendeu? Aquele pai antigo que não cuidava não, criava filho que nem pinto em volta da casa, assim, sabe? Certo. Não existiu o amor, mas assim, eu estou provendo, é isso? Eu trago a comida. Para algumas crianças tudo bem, mas para uma criança mais sensível, às vezes ela pode entender aquilo como papai não me ama, papai não olha para mim. Isso pode ser suficiente para desenvolver já um sentimento de inferioridade que fica para a vida. Muitas vezes uma gravidez indesejada, o mais bobo que pareça, mas muitas vezes nós chegamos na origem desse sentimento, porque nós temos técnicas, né, para reprogramar rapidamente questões emocionais, e muitas vezes vamos buscar a origem do sentimento. E aí o inconsciente mostra a origem do sentimento muitas vezes numa gravidez, em que a mãe está insegura, que não estava querendo aquela situação naquele momento, e aí de alguma forma aquela vida ali já sente que não é bem-vinda, e a partir daí um sentimento já se instala. Não é algo racional, é um sentimento, né? Que vem como uma coisa de como se eu não sou bem-vindo, eu não faço parte. E aí a pessoa passa a vida se sentindo não bem-vinda, se sentindo de alguma maneira rejeitada, descolada, não apropriada aos momentos e às situações. Tá? Desvalorizada. Então, isso. Né? Então isso muitas vezes pode enveredar para uma depressão. Né, é isso que eu ia perguntar. A auto-baixa estima, ela pode ir para uma depressão, doutor Plínio? Sim, muitas vezes. Né? Então, quando a pessoa sente que ela não é amada e quando ela se visualiza no futuro também não amada, também não feliz por estar nesse mundo, não bem-vinda, né? Então isso pode sim direcionar para uma depressão profunda e às vezes até suicídios. Muitos suicídios têm como base um processo grave de falta de autoestima.
Tá? E aí você me perguntou, isso pode acontecer na fase adulta, de iniciar uma baixa autoestima? Pode. Tá? No entanto, quando a pessoa ela tem uma autoestima forte, eu costumo dizer que esse é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Nossa, tá? Com certeza, gente. É o que eu sempre faço com meus filhos, Dr. Plínio. Gente, vocês ouvem um pouco as pessoas falando, nós estamos dentro do camarim aqui da Rede TV, né, Dr. Plínio? Falei, ai, Dr. Plínio, vem gravar comigo pro meu canal, que eu acho de extrema importância esse assunto. Tem outros também que eu te convido já, desde já, para estar falando comigo em umas próximas, né, oportunidades, porque eu acho que você trata de um mundo muito assim complexo e que faz muito de extrema importância, na realidade, na vida da gente. Sim, né? Sim. E aí o que você estava falando, eu desde sempre, né? Primeiro as minhas gravidezes foram super bem desejadas, bem-vindas, super desejadas. Eu me sentia desse tamanho, eu me sentia a mulher mais linda desse mundo, né? E eu passo isso pra eles, né? Você pode, você é capaz, sim, né? Vocês são maravilhosos, vocês são lindos. Isso, você né? é sábio, você tem sabedoria, você tem inteligência. Você é esforçado, essa é uma dica, porque você às vezes, é capaz. Porque às vezes a criança pode achar que não, ela já se basta do jeito que é. Então é bom dizer que você é esforçado. Você é batalhador e consegue aquilo que você quer. Assim, já que eu sou inteligente, eu não vou estudar. Essa é a contraindicação possível do excesso de autoestima. Então a gente junta as duas coisas, né? Fortalece a autoestima, fortalece também a importância de conquistar as coisas, né? Aquela ideia de que vaca não dá leite, não. Você tem que ir lá e tem que tirar. É verdade. É uma ideia do Cortella que eu acho muito boa. É verdade. Você tem que tirar leite, dá trabalho tirar leite, tá? E você é capaz, você é maravilhoso, você é inteligente, você aprende. Isso é muito importante, tá? As crianças crescerem ouvindo isso blinda, isso faz com que, diante de um bullying que possa acontecer, por alguma diferença física, ela passe por aquilo sem grandes traumas. Muita gente passou por bullying numa boa e teve gente que emburacou com o bullying. Exato. Por quê? Porque de alguma forma já tinha uma base um pouco frágil na maioria das vezes, tá? Então você me perguntou se às vezes, se depois pode criar a baixa autoestima na fase adulta. Pode. No entanto, quando a pessoa está mais blindada, ela já tem uma autoestima forte, né? Por exemplo, a minha esposa. Primeira vez que eu falei para ela, quando a gente estava juntos há pouco tempo, eu falei para ela, puxa, eu não gostei dessa roupa. Ela me disse, problema seu, eu tô linda. Tá vendo? Tome! Tome mesmo. E eu fiz assim, e aí sensacional, E aí depois eu fui descobrir, né? Quando eu comecei a conviver com a minha sogra, eu peguei minha sogra falando pra ela, minha obra-prima, minha obra de arte. Você soube de onde que veio, né? Essa autoestima toda. Cresceu ouvindo isso. De repente, desculpa, Dr. Plínio, mas de repente me veio à mente, se acontece essa baixa estima, essa baixa estima dentro da fase adulta, pode ser ocasionada por algum fator exterior? Pode. Por exemplo, a mulher ela se relaciona intensamente com um misógino, ou seja, com um homem que destrói o emocional da sua mulher, né? O misógino ele também é uma pessoa que precisa ser tratado. Sim, normalmente são homens que têm mágoa, têm raiva da mãe de infância, tá? Então eles têm um feminino interno negativo, que ele odeia, tem mágoa. Então o que acontece? Ele com a mulher que ele ama, que ele se relaciona, os defeitos chamam muita atenção. Se sobressai. Então o tempo inteiro ele fica criticando, ele se incomoda com os defeitos e vai criticando, e aí aos poucos ele vai minando a autoestima dessas mulheres. Então se ela não tiver e na maioria das vezes ele já se junta com mulheres com problemas de autoestima, normalmente também com mulheres que já têm problema com seus pais. Enfim, de alguma maneira elas não se sentiam tão amadas, não conectadas com os pais, né? Tá. Mas ainda assim, se é uma mulher com autoestima, de alguma forma pouco a pouco, furando, ele vai drenando a autoestima dessas mulheres. E aí uma mulher que era linda, definha. Ela se acaba. Tá. Né? Porque assim, toda mulher tem os seus aspectos maravilhosos e tem os seus defeitos, todo homem também. Todo ser humano, quando a gente ama alguém, a gente está olhando para as qualidades. Os pontos bons da Os defeitos pessoa. a gente releva, a gente sabe, tem uns que incomoda, mas a gente releva. Agora, quando chama muita atenção só os defeitos,
vai entrando na cabeça do outro, você é uma porcaria, eu sou uma porcaria, eu sou uma porcaria. Isso pode emburacar sim. Ou, por exemplo, também, uma primeira experiência profissional, o garoto ou a garota tem um trauma, tem um chefe tóxico, o azar de pegar um chefe tóxico que de alguma maneira acaba com a autoestima dele, com críticas muito severas, até, né, com expressões que hoje seriam até para processos jurídicos, né? Você poderia até ser processado hoje. Uhum. No entanto, muitas vezes isso, no início de uma vida profissional, tudo que é no começo é muito importante para o inconsciente. Tá. O inconsciente está em processo de aprendizagem, né? Então o início da vida profissional ele é muito significativo. Aquela expectativa. E aí entra ali a crença de que você é uma porcaria, de que você é um incapaz. Então muitas vezes isso também pode desenvolver uma autoestima no aspecto profissional ou no aspecto intelectual, a pessoa que tem medo da prova e reprova, por exemplo, na OAB, reprova na OAB de novo, reprova 3 vezes na OAB por medo, por tensão pré-performance. Não é porque ela é burra, ela tem uma tensão pré-performance que dá branco. E aí começa a entrar a crença de que eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu sou incapaz. Então sim, a baixa autoestima de alguma forma também pode ser instalada na fase adulta com eventos de intensidade emocional como esses. Tá. Bom, falamos um pouco sobre a questão da baixa autoestima desde o ventre ou dentro da fase de infância, chegando na fase adulta. E aí eu sou uma pessoa, né, com a autoestima lá embaixo, né? Tá ali, ó, tá lá no fundo do poço. Que é tão estranho, né? A gente fala autoestima, né? Baixa autoestima, né? Quando a gente fala autoestima, parece que já tá lá em cima. É que o alto, né? é de próprio. Exato. Né? Mas então a pessoa acaba, né? Alto, exatamente, é seu, né? Mas dá a conotação também que parece estar lá no alto também. E né? aí a gente confunde com baixa estima, né? Normal. E aí você tá lá no fundo do poço. Qual é a dica que você dá para o pessoal que está nos assistindo, que está, infelizmente, com esse tipo de sentimento? Primeira coisa, precisa entender de que aquilo que você vem pensando sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, não é verdade. São crenças apenas. Tá? Você já viu pessoas que a princípio você acha feia, ou que você acha até uma pessoa sem inteligência, sem cultura, mas a pessoa se acha. E por se achar, ela se dá bem. E daqui a pouco até você está achando também. É não verdade. É? Daqui a pouco você também está apaixonado pela pessoa, porque ela brilha. Não é? Então, as crenças, a verdade é que é o seguinte, a beleza vem de dentro. Tá? O merecimento vem de dentro. Se você já tem as crenças que foram instaladas lá atrás, de que você é menos, de que o mundo é um lugar ruim, né? De alguma maneira a humanidade não vale a pena, entenda, são crenças. Isso não é verdade, é crença. E essa crença está gerando sentimentos e comportamentos que está te levando para baixo. Então é importante entender que é possível reprogramar, ressignificar essas crenças. E hoje é possível fazer isso de maneira rápida, não precisa mais só dos métodos antigos de muitos anos de processo. Você pode trabalhar isso em 10 atendimentos, 10 horinhas de trabalho, tem uma mudança significativa, completa em relação a isso. Tá então bom? o importante é estar indo à procura de um profissional capacitado, sim. né? Uhum. Principalmente, estamos falando hoje em dia, que muitos se falam, né? Sou tal, sou isso, sou aquilo. Hoje em dia tem mais marketing do que entrega real em muito aspecto. Então, o mercado acabou ficando em si mesmo. O mercado acabou ficando um pouco poluído disso, né? De gente sem conteúdo, mas que sabe se vender. Né? Verdade. Dr. Plínio, muito obrigada por esse bate-papo, viu? É um prazer. Que bom. Minha autoestima está lá em cima. Que bom. E quero te dar uma dica, né? Para você já ir melhorando desde já a sua autoestima. Crie uma autoimagem positiva de você, né? Então, coloque uma foto que você adora, né? Num painel, escreva lá inteligente, brilhante, bonito, bonita, merecedor, né? Escreva essas frases em voltas e todos os dias olhe para essa imagem agradecendo. Muito obrigado por eu ser tudo isso, muito obrigado por eu ser tudo isso. E vai repetindo, merecedor. Porque quando você agradece, você preenche de emoção esses pensamentos novos. Eu sou merecedor. E isso fortalece novas crenças para você. Essa é a minha dica. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Plínio. Obrigada mesmo. Até uma próxima. Obrigado, de volta. Gente, vamos ficando por aqui. O que tem para hoje.
Mas, olha, próximo programa tem muito mais para você. Lembre-se, se inscrevam, clique aí no joinha. Tá certo? Então até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Até lá, tchau, tchau.